Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre cores, formas e texturas. E eu escolhi plantinhas Mara para mostrar para vocês e também falar sobre os fungos nas suculentas, que muitas vezes aqui eu só retiro a parte afetada da folha, cortando ela ao meio e passando fungicida e aumentando o sol dela. Claro que aqui o sol é filtrado, mas eu troco de lugar às vezes para receber mais sol ou também para receber menos sol, dependendo do problema. No caso dos fungos, depois do produto seco, eu aumento a quantidade de sol se for preciso. Eu tenho muitas plantinhas aqui sob o telhado transparente que tá dando problema, não as plantinhas, mas o telhado em si, né? Por ficar muito quente por causa da brita. Ela ficou muito alta, já falei para vocês, até compartilharam comigo aí dizendo: foi a brita que esquentou o teu cantinho, Simone, foi mesmo. Então eu tô resolvendo com a tela Sombrite aqui. E só que mesmo assim, aqui ainda é o cultivo mais tranquilo, assim, e que eu durmo assim tranquila com as minhas plantinhas protegidas de muita chuva. Aqui o cultivo é mais tranquilo, é controlado, não dá tantos fungos porque elas não estão expostas, então é um cultivo melhor, na minha opinião, porque também elas não vão estar expostas à chuva de granizo que deu ano passado. Foi uma chuvinha tipo de 4 minutos, pelo que eu marquei, até fiz um shorts, se eu não me engano, só que eu mostrei o depois. E algumas plantinhas aqui ficaram bem picadinhas, mas eu ainda assim gosto desse tipo de cultivo aqui com o meu telhado, apesar de ter dado problema com a brita aqui. Mas problemas à parte, eu vou continuando com ele e protegendo com a tela Sombrite, que hoje eu acabei saindo, tive que ir para o hospital e acabou que eu coloquei tela na minha aqui de trás. Nessas plantinhas aqui, eu lembrei que na verdade que quando a gente sai, que a gente vai para o hospital, eu pensei, né, que por volta aí de umas 10 horas da manhã eu estaria em casa, mas eu não estive, não consegui chegar a tempo de colocar a tela aqui. Aí então, agora são 4 horas da tarde, eu preferi deixar tudo assim mesmo e seja o que Deus quiser. Mas o cultivo é com essa tela esticada aqui, ó, com essa outra tela preta aqui também esticada. Então, assim que diminuindo a temperatura, eu acho que vai melhorar o cultivo aqui e vai diminuir o calor. E então, vamos aqui no cantinho. Sempre quando a gente sai, a gente imagina, né? Ah, eu espero chegar tal hora e acaba não chegando, né? E tem uma plantinha aqui que é um show de bola. Deixa eu mostrar para vocês que ela tá aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Que vai ser, essa daqui vai ilustrar cor, que é uma cor linda, dessa menina aqui, que é a Avocado Cream. Gente, olha só o que a minha menina fez na minha mão. Ela adora desenhar e fazer um monte de coisa na mão. E essa plantinha aqui é maravilhosa, fácil de cultivo, não deu problema, mas aqui ela ficou de lado, esticou, como vocês podem ver. Não tá estiolada, aqui foi uma folhinha que caiu. No começo até ela meio que quis dar uma estiolada, como vocês podem ver ali, ó. Mas depois, olha aqui, ó, ela começou a ganhar bastante sol e as folhinhas aqui estão todas bem grudadinhas. Então eu vou manter esse cultivo assim, dessa menina, não vou podar. Eu não gosto da plantinha quando ela fica assim de lado, eu gosto quando ela fica assim para cima, mas eu vou deixando assim, porque eu tô muito cansada de ficar podando e replantando tanta plantinha. Muitas plantinhas aqui eu troquei o substrato e é muito trabalhoso, né? Principalmente quem faz a sua própria misturinha de substrato.
Então, essa menina aqui, a avocado, eu não fiz mudinha. Essa folhinha aqui que eu tirei dali, ó, eu tirei para testar. Vamos ver se ela vai dar mudinhas. Não deu nenhuma mudinha no caule ainda. Porém, ela respondeu muito bem ao cultivo aqui nesse calorão aqui embaixo do Eternite. É uma plantinha que não deu problema desde que veio para cá, já deve estar para 1 ano a 1 ano e meio, se não mais, gente. Eu acho que eu devo ter mais tempo essa menina aqui. É muito linda. E tá aqui nesse vaso pequeno, que são potezinhos de creme que eu guardo, eu reaproveito e aí eu faço vasinhos e elas adoram vasinhos pequenos. Então, lá vai mais uma dica, principalmente para você que está começando agora a sua coleção, as suas plantinhas vão adorar vasinhos pequenos, é unânime. Todas as espécies, todas, gente, elas adoram vasinho pequeno. Elas respondem muito melhor ao cultivo no vasinho pequeno. Linda, né? A minha avocado cream, que vai ficar na categoria cores, que o vídeo hoje é sobre cores, formas, texturas e também falei um pouquinho sobre fungos, né? E aí eu vou para formas, que é uma outra aqui que é muito parecida também na forma do avocado aqui, que é essa menina aqui, que é a Blue Mist. Olha a forma dessa planta. Incrível, gente, né? E essa daqui ela formou uma torrezinha, apesar de ter um pouquinho de espaçamento entre as folhas, estar um pouquinho estiolada. Mas olha a coloração dessa menina. E essa menina não tá dando flor? Olha aqui que coisa linda, maravilhosa. Uma plantinha também da mesma forma que a avocado, até o formato dela também é muito parecido com o do avocado. Também é muito fácil de cultivo, não deu problema nenhum. E olha, também tá no vasinho aqui, ó, de hidratante, que eu aproveito tudo. Tá muito linda. E também dando florzinha, logo ela dá haste floral e aí eu mostro para vocês. É uma planta que, olha, não deu problema nenhum aqui desde que chegou. Incrível essa plantinha, incrível. Ela tá aqui nessa plaquinha aqui, ó, nesse negocinho de vaso que eu ganhei de uma vendedora, porque quando chegar no inverno, eu não sei se essas aqui vão continuar, né? Mas as plantinhas de lá, de um tanto de lá, ó, elas vão sair do cultivo de lá, porque lá não vai bater sol como vocês estão vendo. Tá vendo lá, ó? Nossa, como tá quente, gente do céu, tô suando aqui embaixo. Deixa eu mostrar esse vasinho aqui. Eu já mostrei cores, formas e texturas. E uma textura que eu acho muito legal é o da lilacina. Essa planta, ela é tão, mas tão branquinha, que é uma diva aqui no cantinho. Ela é maravilhosa. Ela tá junto aqui nesse vasinho de açaí com uma Orion, que também tá linda. Mas eu vou frisar aqui na lilacina, que é uma planta que eu não cultivo ao ar livre. É uma planta que ela tem o cultivo controlado aqui embaixo do telhado. Maravilhosa. Com o calor ela fechou bastante. É uma planta que eu gosto de ter várias. Essa daqui eu amo. Foi uma das minhas primeiras suculentas. Linda, no começo do canal. Porém, quando eu tinha o blog, que eu já cultivo suculentas há bastante anos, eu tinha as mais simples. Essa daqui,
Não é uma planta assim que eu possa dizer que é simples, porque ela eu acho mais complicadinha para se cultivar ao ar livre num local que chove tanto, que chove bastante. Então eu tenho o cultivo assim mais controlado. Se você quiser ter a lilacina, tenha ela do lado da casa. Se você não ter uma cobertura como eu tenho, e faça bastante drenagem para que a sua plantinha tenha bastante, que a água drene rapidamente. É uma planta maravilhosa, linda, 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 que vale muito, muito a pena você ter na sua coleção. Ela é mais complicadinha, eu acho, para se ter ao ar livre, mas eu acho que vale muito, muito a pena. Então, na questão da textura, é a questão da pruína. Ela é muito, muito pruinada. Olha aqui, ó. Aqui eu passei bem devagarinho. Eu tô com a unha suja de novo, mas dessa vez não é de terra, dessa vez é de chocolate. Então, essas são as 3 plantinhas que eu ilustro hoje com cores, formas e texturas, mas eu vou mostrar mais uma que eu tô assim apaixonada, namorando, que tá aqui no fresquinho, porque tá muito quente lá, ainda está muito, muito quente. Tem uma menina aqui, ó, que tá se despetalando todinha, olha aqui. Essa daqui é Douglas Hut, eu acho. Não sei o que tá acontecendo com essa menina, ó, tá vendo? Ó, caiu todas essas folhas, gente, olha, que dó, né? Acho que eu vou cortar ela para mostrar para vocês se ela tem alguma coisa. Não tem nada aqui, ó, mas de qualquer forma, que estranho, né? Será que ela só tá caindo as folhas porque tá seco? Pode ser, né? Porque às vezes a gente drena demais o nosso substrato e vai precisar de mais regas, né? Então deixa o caulezinho aí, depois eu conserto isso daí, replanto e rego essas plantinhas aqui. Essa daqui ainda tá bem de boa. E depois, fazendo isso, gente, a gente consegue ter mais mudinhas. O vaso não, a plantinha aqui até que tá bonita, né? Ela tem uma coloração tão fofinha, né? Então, falando sobre o sol, gente, de 4 ou mais horas de sol. É claro que tem algumas que vão se dar melhor com 6 horas de sol. E o sol, para mim, é o melhor fungicida para elas, e o sol é fundamental para a saúde delas e também afugenta pragas, mas não é garantia de que ela não terá cochonilhas, por exemplo, ou aqueles pulgões. Então, mas mesmo assim, tem que dar sol. Ambiente pequeno, que o sol bate assim, que o ambiente é estreito, tipo o cantinho da minha casa ali, ó, tá vendo que tem o muro bem encostadinho? Ali bate pouco sol, gente, bate pouquíssimo sol. Então não é um bom lugar para se cultivar as suculentas. Tem que ter elas num local que seja mais alto, que bate 4, 6 horas, eu acho que é o fundamental para elas. E há épocas, né, que é muito, muito quente, que as cochonilhas, assim, mesmo você tendo todo o cuidado, elas vão atacar suas plantinhas assim, não tem jeito. E faz parte do cultivo. E eu vou mostrar mais essa plantinha aqui, que eu estou super apaixonada, que é a Pink Trumpet, nessa latinha maravilhosa. Eu já mostrei, eu sei, eu já mostrei para vocês, mas é que ela tá tão linda, gente, ela tá apaixonante, essa latinha aqui que eu fiz decupagem. Eu tô completamente apaixonada pelas minhas latinhas. Até o meu marido fez uma prateleira que eu vou mostrar ali para vocês. Olha ali. Ai, gente, que legal que ficou, né? Eu vou encher de latinhas, mas primeiro eu quero providenciar uma tela Sombrite para colocar ali,
porque a minha tela aqui está muito curta e as minhas plantinhas, tipo essa daqui, que eu quero colocar ali naquela prateleira, elas ainda são muito novinhas para estar tomando sol pleno, apesar de que essa daqui estava tomando sol pleno, né, na parte da manhã, ali na varandinha que eu falei para vocês, mas eu resolvi tirar, resolvi não arriscar, já que eu comprei só uma. Pois é, né, fazer o quê, né, o dinheirinho tá curto, né, então a gente faz o que pode, né. Então, na questão de formas, essa daqui ilustra muito bem o vídeo. Linda, né? E na questão de cor também, né? Então, o que vocês acharam das plantinhas que eu mostrei para vocês hoje? Cores, formas e texturas. E também dei uma pincelada aí na questão do sol, na questão dos fungos, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa eu me despedir com esse menino lindo aqui. Deixa eu mostrar que ele tá comendo porcaria. Ele tá comendo porcaria? É. Ai, meu Deus do céu, mas é muita paixão da mãe. Olha lá, voltou a comer porcaria. E você? Quando o focinho do like aparece é para fazer o quê? Se inscrever, deixar seu like, né? Mas é muito gostoso, né? Esse menino aqui até ajuda a mãe a preparar substrato, né? Hein, meu amor? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou fazer muito mais vídeos mostrando cores, formas e texturas aqui, mostrando as suculentinhas que eu tenho por aqui, que tem cores maravilhosas, que tem texturas lindas, porque elas têm uma enorme variedade de cores, formas e texturas, não é mesmo? Então, muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Dá tchau, Maquis. Dá tchau, meu gostoso. Deixa eu mostrar o cantinho aqui. Olha o céu azul, gente. Ai, que lindo. Olha só. Ai, é uma maravilha esse céu azul. Tchau, pessoal.